Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. O vídeo de hoje está super especial, um vídeo bem diferente. Você está vendo aí a tela com a minha tradicional página do TradingView. Para quem não sabe, eu faço day trading aqui nos Estados Unidos utilizando mesas proprietárias, né? Você não usa seu capital, você cumprindo algumas regras, você pode efetuar saques. E se você não conhece nada sobre day trading ou sobre operar em mesas proprietárias, me segue aí. Tem alguns vídeos, eu vou colocar sempre na descrição do vídeo que eu estou fazendo, alguns links para você entender como funcionam as mesas proprietárias, como que se efetua os saques, quais são as regras importantes, é importante saber. E o vídeo de hoje vai estar muito especial. Eu vou falar sobre indicadores macroeconômicos, como você pode entender esses indicadores e como você pode tirar vantagem no day trading, tá bom? Então, fica aí até o final, curte, compartilha com seus amigos, comenta, faz um comentário se tiver alguma coisa que você queira entender, de repente no vídeo não ficou claro, manda uma mensagem, eu vou ter o prazer de responder, tá? Lembrando que para falar de indicador macroeconômico, isso levaria meses, né? Você tem que se aprofundar muito no tema. Então, obviamente, nesse vídeo eu vou dar uma geral e fica ligado, porque tem surpresa vindo aí. Se você estiver interessado em aprender, em mergulhar, nos próximos dias eu devo fazer uma live que eu vou lançar um curso sobre macroeconomia no day trade. Não vou ensinar técnica, análise técnica ou setup. Eu acho que isso aí tem um monte de gente aí no mercado que oferece isso. Mas eu vejo que tem um gap, né? Tem uma falta de pessoas que abordam juntando a análise técnica com a análise macroeconômica. Tem que tomar muito cuidado, eu vou falar disso no vídeo, porque no day trading você tem que olhar a análise técnica e você tem que entender também por que o mercado está subindo ou caindo. Ultimamente, por exemplo, tem saído quando sai algum indicador, por exemplo, não tem suporte, resistência, Fibonacci. Quando sai um indicador que é um indicador econômico, macroeconômico, que tem um impacto direto, o candle afunda ou sobe, dependendo do indicador, e aí você tem que entender por que o mercado está reagindo daquela maneira. Ele vai chegar num determinado ponto que vai ter uma resistência, um suporte, então você tem que unir as duas coisas. Isso é muito importante. Eu vejo assim, pessoas que fazem análise técnica ignoram totalmente o cenário macroeconômico. E pessoas que olham o cenário macroeconômico, querem fazer leitura de fluxo e junta os dois, não tem problema nenhum. Eu tenho tido sucesso assim, então fica até o final. Eu vou começar falando sobre os indicadores mais importantes. Normalmente eu tenho essa ferramenta, que é uma ferramenta paga, do TradingView, onde eu linko as contas das mesas proprietárias aqui, porque aqui eu tenho tudo. Aqui eu acompanho todos os indicadores que tem. Aí você fala, pô, também eu vou ter que pagar, vou ter que ver, vou ter que, né, em dólar, aqui no Brasil aí fica caro. Então, assim, não precisa ter essa ferramenta para você acompanhar os indicadores, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é acessar esse site, tá? Investing.com. Eu vou até voltar aqui. Ele tem a versão em português, é um site muito bom para economia em geral, tá? Para investidor, aqui é mais com foco em investidor em longo prazo, mas aqui tem muita matéria importante, tá? Então é um site totalmente aberto, você pode vir aqui e escolher, então você pode mudar aqui para português, tá? Eu deixo aqui no inglês porque é o que eu utilizo, é o que eu gosto, e as notícias vêm conforme você está no país também. E aí você pode vir aqui, ó, calendário econômico, tá? Você vem, clica aqui em calendário econômico e ele vem para essa aba que, que vai mostrar, então, por exemplo, esses foram os indicadores dessa semana que saíram, tá? E aí, ó, na próxima semana. Então a gente vai abordar alguns indicadores que vão sair, eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, tá? Porque tem indicadores dois muito importantes que vão sair, que é o que eu vou falar um pouco aqui agora com vocês.
Então, entendeu? Aqui você vem aqui e esse horário, obviamente, ele vai estar ajustado ao teu local. Então, aqui, por exemplo, agora são 13h51, aí no Brasil é 2h51, vai dar 3 horas aí no Brasil. A gente está 1 hora a menos. E aí você pode vir aqui e observar, né, os indicadores, essas estrelinhas. Quando tem três, é porque é um indicador que gera um impacto muito forte. Quando tem um ou dois, muito pouco. E você tem o país, né, onde vai sair o indicador. Então, por exemplo, esse aqui é um indicador que a gente vai falar daqui a pouco, que vai sair na terça-feira, se eu não me engano. É, terça-feira. Tá? Então, essa semana tem muito indicador. Você pode, primeiro, se precaver e, segundo, aproveitar o movimento que esse indicador pode trazer se você souber interpretar o indicador, tá? Obviamente que esses indicadores eles são acompanhados por milhões pelo planeta. Então, principalmente quando a gente fala sobre o payroll, que é um indicador mais importante, inclusive quem opera aí no Brasil, mini índice ou dólar, já conhece esse indicador porque ele impacta o mundo inteiro e os indicadores americanos impactam porque nós estamos falando da maior economia do planeta, tá? Então, qual que é a primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala sobre indicador macroeconômico? Eu vou mudar minha tela aqui porque eu vou falar um pouco. Eu deveria ter preparado uma apresentação, mas é o que eu estou preparando como surpresa para a próxima semana. Então, esse vídeo vai ser basicamente eu falando aqui com vocês e eu vou mostrar alguns casos específicos, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender sobre macroeconomia é que a gente precisa entender o cenário atual que a economia dos Estados Unidos está inserida. Então, só como um exemplo. Em 2022, os juros americanos estavam entre 1% e 2%. Logo depois da pandemia, o juros estava zero, depois ele foi subindo, ficou em 2%. E hoje, se a gente olhar, quanto que está os juros americanos? Os juros americanos estão 4 a 4,25. E eu vou mostrar aqui para você. Então, ó, de novo, estou usando a ferramenta do TradingView, tá? Olha só, em 2022, não precisa nem ir longe, ó. 2022, ele chegou no começo do ano, que era pós-pandemia, né? 0,25, 0,50. Aí foi para 2,5 em julho do ano passado. Então, ó, em junho estava 1,5, 1,75. E agora os juros chegaram a 4,50. Então, assim, você considera que esquece os juros do Brasil, porque aqui os juros americanos é totalmente uma situação muito diferente. Você sair de um juros de 2, vai, 1,5, 2 para 4, nós estamos falando de 4 vezes. É muito alto esses juros, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o impacto desses indicadores é como que está a economia. Por que isso? Porque quando a gente estava nessa época de juros muito baixos, se você tivesse dados econômicos muito bons, do tipo emprego, as empresas crescendo, vendendo, isso gera uma preocupação que está ligada ao consumo exagerado, que isso gera inflação. Então, vamos seguir a linha aqui comigo que eu vou voltar nesse ponto para vocês entenderem. Então, estamos numa economia atualmente com juros muito altos. E o que esses juros altos tem a ver, né, no day trade, ou o que isso impacta? Bom, a primeira coisa é que você tem que entender que os juros muito altos ele segura a inflação. É uma ferramenta que o Banco Central tem para segurar a inflação. Inflação, como assim? Diminuir o consumo. Quando as coisas estão muito caras, ficando muito cara, o Banco Central aumenta os juros. Por quê? Porque assim, ó, as pessoas vão começar a guardar dinheiro. As empresas que precisam investir, elas têm um custo para investir, para expansão, para comprar máquina, elas têm que pegar capital, né? Toda empresa pega dinheiro emprestado e quando o juros sobe, esse dinheiro emprestado fica mais caro. Uma vez que ele fica mais caro, essas empresas começam a falar assim, peraí, se eu começar a pegar dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar juros, isso vai diminuir minha margem.
Se vai diminuir minha margem, as empresas vão ter menos crescimento. Se elas vão ter menos ganho, elas vão ter menos capital para compartilhar, para passar para as pessoas que investem porque você investe em uma ação, você é acionista dessa ação. Como que essa ação te remunera? Essa ação te remunera quando ela sobe de valor, ou ela te paga o dividendo, ou ela distribui algum tipo de lucratividade. Então, pensa, por exemplo, você está pensando em comprar uma casa própria, os juros aí no Brasil explodiu, subiu muito. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão guardando. É melhor deixar o dinheiro guardado numa renda fixa, ou uma empresa ela tem um dinheiro para expandir a planta dela, para crescer a fábrica. O que é melhor? Ela expandir, correr o risco de não ter consumo porque está todo mundo diminuindo o consumo por causa da inflação, ou ela deixar o dinheiro que ela tem no banco rendendo 4,5 e antes rendia 1. Então está rendendo 4 vezes mais. Então, isso é o problema, que vamos dizer assim, eu gosto de usar um exemplo para dizer assim, que isso é como há uma frase que fala assim, a dose do remédio pode matar o paciente. Ou seja, a alta dos juros, ela tem uma maneira, ela pode controlar a inflação, mas se dependendo da dosagem dessa alta, ela pode causar um problema que é a recessão, porque aí ela diminui demais o ciclo econômico, o consumo, as pessoas param de gastar e aí a economia fica muito devagar, entra em recessão, as empresas começam a demitir e aí o problema pode ser até pior, por isso que eu falo, o remédio, a dose do remédio pode até ser pior e acabar matando o paciente, porque pode gerar uma recessão. Uma recessão é tudo que as pessoas não querem, inclusive o próprio Banco Central. Tá? Então tem que ser uma coisa muito equilibrada. Por isso que está uma pressão muito forte do presidente aqui dos Estados Unidos, Donald Trump, para diminuir os juros. E o que aconteceu lá na pandemia? Vocês lembram? Por que o Banco Central do Brasil foi considerado o melhor banco central do mundo? Porque ele começou a cortar os juros muito rápido. E aqui os Estados Unidos demorou, então ficou essa marca. De novo, o Trump está usando isso como um argumento, que o Fed daqui é muito lento, que eles demoram demais. Então, eu não vou entrar nessa questão, porque talvez fique um pouco mais político, mas vamos observar o indicador. Então, eu fiz essa pequena introdução sobre a inflação para mostrar como que ela pode causar esses problemas. Então, quando eu falei sobre essa questão, onde a economia está inserida, para daí você interpretar esse indicador, é em função disso, porque no passado, aqui em 2022, quando os juros estavam muito baixos, e saía um dado econômico, macroeconômico muito bom, isso gerava o que antigamente o pessoal falava assim, o bom é ruim e o ruim é bom. É uma coisa meio de Dilma, mas enfim. Por quê? Pensa assim, ó, saía dados de emprego. 2022, para vocês terem ideia, eu estou aqui nos Estados Unidos com visto de trabalho, eu vim transferido, né? Eu trabalhava no Brasil, fui para a Colômbia, depois eu vim para cá transferido pela empresa, então eles fizeram o meu processo e eu vim com visto de trabalho. Quando você vem com visto de trabalho, você só pode trabalhar nessa empresa, você não pode mudar de empresa, a não ser que você faça todo o processo novamente. E eu recebia pelo minha página do LinkedIn inúmeras propostas, inúmeras. Tinha uma pessoa na nossa empresa que ela foi contratada, ela veio de uma empresa, ela foi contratada, ela ficou 6 meses. Então, quando ela saiu da empresa que ela estava, ela veio para a nossa empresa ganhando mais, óbvio. Ela não vai sair de um lugar para o outro, ainda mais nessa época em que não existia pessoas para trabalhar, o mercado de trabalho estava faltando gente. E aí, depois de 6 meses, essa pessoa voltou para a mesma empresa que ela estava. E vocês acham que ela voltou como? Com mais um aumento. Porque ela não ia sair daqui para voltar para lá porque ela é boazinha. Não. Porque eles fizeram uma proposta. E qual foi o argumento que ela falou? Ela falou assim: ó, os 6 meses que eu fiquei na empresa, né, que ela veio, eles não conseguiram repor. Eles ficaram procurando, procurando e tiveram que pagar mais para trazer ela de volta. Então, esse era o cenário. Então, quando você tinha um dado que saía, por exemplo, muito emprego, que os salários estavam aumentando. Isso gerava uma preocupação, porque aí o Fed ia ter que fazer o quê para diminuir o consumo? Que eu acabei de falar. Aumentar os juros. E foi o que aconteceu. Aqui, ó. Os juros quadruplicaram. Então, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Essa é uma ferramenta.
essa página, eu vou explicar esse gráfico para vocês, ela mostra quando vai ser a próxima reunião do Fed para decidir sobre o FONC aqui, né, o Comitê Econômico de Política Monetária, que eu chamo de Fed, que é o Banco Central. Toda vez que eu falar Fed, entende-se como Banco Central, tá, dos Estados Unidos. E nessa data eles vão decidir se os juros vão ser cortados, se os juros vão ser mantidos ou se vai subir, tá? É um comitê, assim como no Brasil, e eles vão tomar essa decisão. Dia 7 de maio. E se a gente vir aqui e olhar, esse gráfico mostra o que o mercado está estimando de se os juros vão ser cortados ou se vai ser mantido. Ou se até se fosse aumentar. Se tivesse aumentado, eles tinham que colocar aqui. Então, o que a gente interpreta aqui? Ó? Primeira coisa, atualmente, né, o cenário atual de juros, ele fica numa banda. Ele está entre 4,25 e 4,50. Tá? Então, 89, 90% do mercado estima que os juros vão ser mantidos. Não vai ter corte nessa reunião do dia 7. E 10% estima que vai ter corte. Então, assim, óbvio, não vai ter corte. A gente já sabe, durante essas semanas, nos meus vídeos que eu faço diariamente, analisando a NASA, como está a minha performance, domingo eu vou fazer esse vídeo, tá? Então, fica ligado, falando sobre a minha performance e sobre o que tem durante a semana em termos de indicadores. Tem muita fala de Fed. Essa semana passada teve muito. E dependendo do que esses integrantes do Fed falem, eles sinalizam se eles estão enxergando o corte. Então, o que está acontecendo? Qual que é o cenário? E como que a gente pode tirar lição disso para o day trade, efetivamente? Bom, se os juros estão altos e os juros começarem a cair, então o que tem aqui? Se a gente observar aqui, ó, essas datas são datas das próximas reuniões, tá? Então, aqui, ó, já em junho, eles estão estimando que vai ter pelo menos um corte, né? Já tem, ó, 57, 60% do mercado que já acha que vai ter pelo menos um corte. Aqui o mercado já estaria entre 4 e 4,25, né? 0,25% cada corte. Já em dezembro, o mercado já estima mais de 60%, quase 70%, 35%, 65%, quase 80% do mercado aqui, ó, estima que vai ter pelo menos 3 cortes. Então, por isso que, mesmo com todo esse cenário turbulento de tarifa, etc. e tal, vocês viram que a Nasdaq subiu já há alguns dias, né? A gente pode ver aqui no gráfico diário que a Nasdaq, além de outros motivos que fizeram ela subir, também a diminuição na questão da tarifa comercial, mas ele subiu a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, acho que é aqui, né? Segunda-feira. Segunda-feira foi aqui. Segunda-feira caiu, depois subiu terça, quarta, quinta e sexta. Já voltou para o patamar lá de abril. O mercado está incerto ainda, né? Então, a primeira conclusão que a gente chega é: se houver corte de juros, isso é bom para a bolsa. A bolsa sobe. Agora, como a gente tira isso para esses indicadores? Então, tem um indicador que vai sair essa semana, que é o índice de inflação ao consumidor. Porque quando a gente falou o seguinte, que o juros alto ele mantém a inflação, ele segura a inflação. Então, se a inflação estiver controlada, o Fed vai falar assim, beleza, a inflação não está subindo, então eu já posso cortar os juros. Porque lembra lá em 2022 que logo depois da pandemia o presidente do Banco Central do Brasil foi eleito o melhor presidente do mundo, porque ele tomou atitudes, ele cortou juros, ele foi na frente. E o Fed daqui ficou conhecido na época como muito lento, que eles demoraram demais, tanto que a economia sofreu. E, recentemente, vocês têm visto a guerra que tem se estabelecido entre o Trump e o presidente do Banco Central aqui, que é o Jerome Powell, porque o Trump está pressionando para diminuir os juros, porque isso incentiva a economia, gira a economia. E juros altos machuca, porque você deixa de gastar, as empresas deixam de investir, começa a ter risco de recessão. E aí é o que eu falei do remédio ele ser pior, se dependendo da dose, você pode matar o seu paciente. Por quê? Porque dependendo do tamanho de juros, isso desaquece tanto a economia que você gera uma recessão. E recessão ninguém quer.
inflação e recessão são dois problemas gravíssimos que têm que ser controlados. Então ele está equilibrando vamos dizer assim, esses pratos. Um é manter os juros controlado para controlar a inflação, mas outro é eu não posso arriscar o crescimento econômico, eu tenho que ter pleno emprego. Então, por isso, aí vem os indicadores que saem e a gente tem que entender esses indicadores, porque dependendo como eles saem, o mercado vai ter uma reação e a gente pode se aproveitar dessa reação, obviamente unindo aí a análise técnica e tudo mais, tá? Então, vamos olhar o calendário da próxima semana que tem dois indicadores muito, muito importantes, tá? O primeiro vai ser na terça-feira. Ele fala sobre emprego, tá? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Deixa eu até mostrar no calendário que dia que vai sair, porque eu acho que ele vai sair na terça-feira. Segunda-feira não tem quase nenhum indicador, tá? Então vai ser um dia mais tranquilo e o mercado vai estar bem na expectativa desses indicadores que eu vou falar daqui para frente. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, esse dado de confiança do consumidor, eu vou falar bem rapidinho, tá? Porque não é o objetivo do curso, mas ele vai sair também, perdão, na terça-feira, aqui é o horário dos Estados Unidos, tá? 10 da manhã. Confiança do consumidor, eles medem, é uma pesquisa que eles fazem, e se o consumidor, se esse número vier baixo, isso é ruim, porque significa o seguinte, o consumidor não está com confiança, ele não está gastando, se ele não está gastando, a economia está recuando, se a economia está recuando, risco de recessão, começa esse monte de zum, 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 ruídos, e isso é muito ruim para a bolsa. Então, esse número, o ideal é que ele venha um número alto, tá? Se vir um número baixo, isso pode gerar uma queda na bolsa. Entretanto, como tem esse dado que vai sair junto no mesmo horário, então, por exemplo, ó, no último dado que saiu, que foi em março, esse dado é um dado mensal, então é um dado bastante representativo. Você pode ver aqui, ó, que a confiança do consumidor só caiu desde de novembro, ó, novembro 112. Então, quando esse número está acima de 100, ótimo. Mas agora, ó, o anterior, eles esperavam 102, veio 100, depois foi revisado para 98, e o de março esperava 94, veio 92. Então, claramente a confiança do consumidor está um pouco abalada. Mas vamos falar do nosso queridíssimo JOLTS, que significa nada mais nada menos que são vagas de emprego abertas, tá? Então eu já até deixei ele aberto aqui, porque ó, lembra que eu falei que aqui em 2022, cara, tinha mais de quase 12 milhões de empregos, vagas de empregos abertas. E aqui, ó, você pode colocar em português, ele vai te trazer a explicação, né? Basicamente, é uma pesquisa feita pelo Departamento de Trabalho e Estatística, né? Que eles medem as posições abertas. E tem uma série de explicações, você pode pôr em português aí para você entender. E ó, ele fala assim que uma leitura mais forte do que o forecast, ou seja, do que está previsto, isso torna um mercado bullish, ou seja, um mercado de alta, inclusive para o dólar. E se vier um número muito mais fraco do que o previsto, aí geralmente é um mercado bearish, ou seja, de queda, inclusive para o dólar. E se a gente observar, ó, o número desde janeiro, vamos olhar aqui embaixo que é mais fácil para olhar, dezembro veio 7,7, eles esperavam 7,5, depois veio 8. Então, assim, até janeiro, fevereiro, ó, o número estava aqui oscilando de 9, baixou para 7, veio 7,7. Agora eles estão estimando, ó, veio 7 milhões e meio, eles estão estimando 7 milhões e meio. E o ideal é que esse número venha ou nesse patamar ou acima, tá? Se esse número vir muito ruim, como assim? O que que isso pode se representar para a bolsa? Então vamos entender o que que pode representar para a Nasdaq. Se vir aqui, por exemplo, um número 7, 6,9, falar o seguinte, cara, está diminuindo as posições abertas. Ok, você pode ter uma dupla interpretação aqui, por isso que esse dado de emprego é importante, mas o payroll é um dado que eu vou explicar no outro vídeo, ele é mais importante ainda.
Porque vaga aberta significa que ela pode ter sido preenchida porque alguém estava desempregado, preencheu essa vaga, ou a empresa cancelou a vaga, tá? Porque aqui são vagas abertas. Então a empresa pode falar assim, pô, não estou mais precisando contratar porque a demanda diminuiu, porque o mercado está esfriando, porque está tendo uma recessão, vou cancelar a minha vaga. Muitas empresas fazem isso. Então é isso que depois tem que olhar o número com mais detalhe e entender se foi uma vaga preenchida ou se foi uma vaga cancelada, tá? Então assim, o dado econômico, quando sair, não vai assim, ó. Ah, o número, que nem eu não é uma relação absoluta. Ah, então se vir um número baixo de JOLTS, o Gutenberg falou que a bolsa vai cair, eu vou vender. Calma lá, não é assim. Ou mesmo, se vir um número alto, ele falou que a bolsa vai subir. Você vai ler, interpretar aquele dado e você vai falar: se o mercado começar a subir, eu sei por que ele está subindo, porque o JOLTS veio alto, significa a economia dos Estados Unidos está boa, o mercado continua com vagas abertas, o mercado está bom, então isso é bom para a economia e, consequentemente, o mercado pode subir, as bolsas podem subir. Tá? Então, o JOLTS é isso, o primeiro indicador. Mas vamos falar de um dos mais importantes. Tá? Então, assim, ó, a correlação é o seguinte: dado de emprego, né? O JOLTS, ele saiu acima do previsto. Como assim acima do previsto? Tem o forecast aqui, ó, que é o que eles estão esperando. Então, para março, eles estão esperando 7,5. Saiu 7,6, 7,7. Óbvio, se vir em linha, o mercado fica ali. E normalmente, assim, quando vem em linha, eu ignoro o indicador em termos de decisão para eu fazer alguma coisa. Óbvio, se o mercado começar a subir, aí você vai fazer sua análise técnica, etc., e vai tomar uma decisão. Lembrando que quem opera na mesa proprietária Take Profit, alguns indicadores ela não deixa você operar no momento que sai o indicador. Tá? Você tem que esperar aí alguns minutos para você fazer uma operação. O que é bom, para falar a verdade, tá? Porque tem uma volatilidade absurda. O próximo indicador que eu quero falar, tem vários aqui, mas eu vou falar do que vai sair se eu não me engano, é quarta ou quinta. Eu já até dei uma olhada aqui. Ó, na quarta-feira tem o PIB, também vou falar depois enfim. Mas o mais importante vai ser esse aqui, ó, Core PCI, que é o Índice de Preço ao Consumidor, ou seja, a inflação. Se a inflação, se ela tiver vindo, se essa inflação estiver subindo, qual que vai ser a leitura do Fed? Cara, os preços estão subindo, as coisas estão ficando caras, e mesmo com juros altos, as coisas estão subindo, estão ficando caras, então não vai ter corte de juros. Então aquela projeção, essa projeção que a gente viu, ela pode mudar completamente se na quarta-feira o dado de PCE vir ruim. E aqui eu vou explicar até a diferença, tá? Bem rapidinho, não vou poder me alongar porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Mas quando vocês olham aqui, ó, no calendário econômico, tem vários, né? Você pode falar assim, Gutenberg, mas tem o Core PCI, tem o PCI aqui, o Price, tem esse. O que que é? Então, esse aqui é o anual, tá? Esse é a inflação anualizada, ó, 2,5, que é a inflação que está aqui nos Estados Unidos, a inflação atualmente está 2,5. Esse aqui é o mensal, e aqui ele tem o seguinte: qual a diferença do core para esse aqui? Esse aqui é o índice cheio. A diferença do índice de inflação cheio, que é esse aqui, para o core, né, que é esse aqui, né, quando a gente vê só PCE, index, esse aqui engloba tudo. O PCE, o índice de preço ao consumidor, core, quando vem o core aqui, ele engloba, ele exclui comida e energia, tá? Então, porque esses índices são muito mais voláteis, então o anterior veio 0,4. Então ele meio que está crescendo, ó, 0,2, 0,3, 0,4. Então, isso pode pôr na cabeça do Fed e falar assim, cara,
Então não vou cortar juros. E se não vai cortar juros, o mercado fica batendo cabeça, tá? Teoricamente, então, se esse número, o que que eles estão esperando? Qual que é a previsão? Eles estão esperando uma queda, ó. Eles estão esperando o 0,1 e o anterior veio 0,4. Então, se vir 0,1 ou se vir menos do que 0,1, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque vai mostrar o seguinte: a economia, a inflação está controlada. A alta dos juros está surtindo efeito. Ela voltou a se controlar aqui. Se a gente olhar também o índice cheio, a gente já vê que ele está um pouco diferente. Ó, o índice core anualizado, esse aqui é o mensal, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. O anualizado está em 2,8. Então, é muita informação, mas qualquer coisa você pausa, volta na teoria, que você vai entender. Então, quando saem esses indicadores, você fala assim, qual que eu tenho que olhar? Você tem que dar atenção ao core, mensal e o anualizado. O anualizado, ele estava aqui em 2,9, veio para 2,7 e o último, 2,8. O Fed quer que esse número esteja entre 2,5 para 2, tá? É um número muito agressivo. A gente olhar aqui, ó, desde novembro, esse número ele vem caindo. Na verdade, aqui é a época que o juros estava baixo, ó, e a inflação estava alta. O que, que eles fizeram? Aumentaram os juros, a inflação caiu. Ó. Entendeu a relação? 2022, se vocês lembrarem, tinha em pleno emprego, os juros estava 2,5, 1,5, e ó, a inflação, gasolina subindo, tudo subindo, preço das comidas, aí veio e cortou aqui a inflação. Então a inflação agora está 2,8. Então, o que, que eu tenho que olhar? Vamos ser objetivo. Eu estou sendo teórico aqui, mas para vocês entenderem, mas na prática, lá na hora de clicar para falar assim, vou comprar, vou vender, o que, que eu vou fazer se na hora que sair esse dado? Bom, você vai ter que olhar exclusivamente, eu vou olhar o dado que vai sair, e lembrando, né, que vai sair muitos dados aqui, né? Vai sair o PIB e vai sair o core. O mais importante vai ser esse core, tá? Porque é o seguinte, tanto o mensal quanto o anualizado. Então, se o mensal, vamos simular algumas situações. Se o mensal e o anualizado vier abaixo ou até dentro da expectativa, porque ó, a expectativa é que venha do mensal 0,1. Então, cara, imagina se vier uma inflação zero, sem inflação. Isso vai ser bom, porque o mercado vai falar assim, legal, o juros já controlou a inflação que está saindo ali do mês, né? Essa leitura vai ser a leitura do mês. E aí ele vai falar assim, cara, caiu de 0,4 para 0,1. Até mesmo se vir 0,1, tá? Eu acho que se vir 0,1 o mercado vai adorar. E exceto se tiver alguma questão de tarifa, se o negócio da tarifa azedar, aí tudo que a gente está falando aqui, ela entra em segundo plano, tá, pessoal? Tem que estar atento a isso. Então aqui eu estou falando de uma conjuntura do cenário sem essa questão da tarifa que está causando muita incerteza, tá? Então se o número vier 0,1, cara, e a bolsa começar a subir, cara, óbvio, aí entra a sua análise técnica, vai entrar em qualquer lugar, mas procura esperar o mercado respirar na hora que sair esse dado. É muita volatilidade, dá uns spread absurdo, então relaxa, espera, porque tem um mercado o dia inteiro para vocês operarem, né? E se ele começar a subir, você já vai saber por quê, tá? Então, se sair aqui 0,1 e se o anualizado também sair aqui 2,5, 2,6, quem sabe 2,3, alguma coisa assim, seria muito, muito bom, porque eles estão esperando ó, o mesmo valor do mês passado, tá? E aqui eles não têm uma estimativa. O que vier é o que eles vão colocar aqui, tá? Então, é um dado que sai, é um dado real, tá? Se vir 2,5, 2,4, 2,3 somado com o dado que vai sair do mensal, também se vier baixo, vai ser muito bom, tá? Então, assim, muita informação, né? Eu sei que é bastante informação. Revêem o vídeo, voltem, não ouçam aí no acelerado. Se tiver alguma dúvida,
Coloca aí nos comentários se eu, de repente, aqui na hora de gravar, me equivoquei em alguma coisa, vocês perceberem, pô, mas você falou isso e agora trouxe isso. Comenta aí, faz um comentário. Só sobre, para finalizar assim, bem rápido, sobre o PIB. Obviamente, de novo, o PIB ele é um dado importante para mostrar como que a economia está. E é um dado que sempre está mostrando ele está falando aqui, ó, Q1, ou seja, o primeiro quadrimestre de 2024. Então é uma coisa meio que jornal velho, mas isso é importante, por quê? Porque eles estão achando que esse PIB vai vir um número baixo. Então, quando se tem um PIB baixo, a economia não está crescendo, isso acende de novo aquela velha, o mercado vai cair, vai ter recessão. Então, né, o PIB, né, que se a gente olhar, ele vem aqui numa estabilidade, lá em 2024, de novo, ele estava até alto aqui, né, 2024, 3 e voltou a subir, ó, voltou a subir de novo, ó, tá 3,1, o anterior veio 2,4, e agora eles estão esperando um número muito baixo. Então, se esse número vir alto, 2,3, 2, 1,5, também é um indicativo de que a economia não está, a minha opinião, vivendo aqui, eu não vejo assim, essa crise que o pessoal está pintando, tá? Pode ser que com o desenrolar das tarifas isso possa causar, mas primeiros 4 meses do ano, a empresa que eu trabalho e o que eu tenho acompanhado, tá tudo tranquilo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas mais uma vez, se não esquece, clica aí, não custa nada para você, dá uma curtida, porque aí dessa maneira você ajuda a impulsionar o meu canal para que outras pessoas possam conhecer e compartilhar com seus amigos, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.